Conectados com a EBD com o professor Luiz Belo. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD. Pela graça de Deus, com a ajuda de Deus, hoje nós chegamos à última lição do segundo trimestre de 2020 e estudaremos a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Amém? Então vem comigo, vamos estudar, aprender mais um pouco sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Mas claro, antes de iniciar a aula, eu já quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar este vídeo com outras pessoas. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui no canal. Amém? Deus te abençoe. Vamos para a aula. O texto áureo da nossa lição encontra-se na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 11. Efésios 6, 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Eu vou repetir mais uma vez esta verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Amém? A leitura bíblica em classe, o texto base da lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente, Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 20. Amém? Efésios capítulo 6, versículos de número 10 ao versículo de número 20. Assim está escrito: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Baseando-nos nesta leitura, nós estudaremos a batalha espiritual e as armas do crente. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo agora
convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Observemos a colocação do comentarista: resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nesta batalha, a fim de suportar os ataques do mal, os ataques do maligno, e manter-se firme contra o ataque do mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É sobre esta armadura de Deus, sobre esta batalha da qual o soldado de Cristo participa, que nós pensaremos, que nós estudaremos nesta lição. No primeiro tópico da lição, o comentarista ele vem falar sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Evidentemente que todos nós sabemos, todos vocês hão de convir comigo, que para entrar numa batalha, para travar uma batalha, é necessário que haja um preparo. No caso do cristão, a batalha ela é espiritual. Por ser uma batalha espiritual, ele também precisa preparar-se espiritualmente. Neste sentido, este preparo espiritual, ele procede de Deus. Ele vem de Deus. Logo, todos os cristãos precisam ser fortalecidos no poder do Senhor. E é interessante destacar que a expressão fortalecei-vos no Senhor indica que não podemos, ou que não temos, na verdade, poder em nós mesmos. Esse excelso poder no qual, ou pelo qual somos fortalecidos, ele é conferido, ele é decorrente, é consequência da comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade. E sermos cheios, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Tendo em vista que a vitória não pode ser alcançada por outro meio, de outra forma. Se a batalha é espiritual, nós precisamos da força do fortalecimento espiritual. Conhecer, portanto, as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Preste atenção. O simples fato de sermos frequentadores de cultos, de sermos cristãos nominais, de conhecermos as Escrituras sem obedecê-la, não são suficientes. Também é bom observar que o poder de Deus está disponível aos fiéis. Eu vou repetir. O poder de Deus está disponível aos fiéis. E eu quero acrescentar um termo aqui. Ele está disponível a todos os fiéis. Disponível para quê? Tem um propósito, tem uma finalidade, para pisar serpentes, pisar escorpiões e toda a força do mal, conforme o próprio Jesus falou. Segundo ponto, neste preparo espiritual do crente para a batalha,
é que precisamos estar vigilantes, orando e suplicando. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada, repleta, abundante pela prática da oração. Orar é uma necessidade cristã. Orar é uma evidência de que amamos a Deus, que temos prazer em Deus e que queremos ser cheios de Deus. Não é possível entrar em um combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Sim, a oração é uma das armas espirituais poderosas do cristão. A expressão utilizada pelo apóstolo Paulo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidades. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Portanto, vigiemos em oração e súplica. No terceiro tópico, ou melhor, e aqui nós finalizamos o primeiro tópico da lição. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Eu vou repetir. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. No segundo tópico da lição, nós vamos conhecer o campo da batalha ou de batalha espiritual. Nós não poderemos jamais entrar em uma batalha sem conhecer o campo de batalha, sem conhecer os nossos oponentes, os nossos adversários. De imediato, nós já vamos compreender que a luta travada da igreja, nossa na condição de cristãos, ela vai se dar contra astutas ciladas do diabo. Incessantemente este vai tentar destruir a igreja. E Paulo vai utilizar a expressão literalmente ciladas do diabo, indicando as armadilhas articuladas pelo reino das trevas, tendo em vista que o maligno, tomado de fúria e por meio do espírito do erro, prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. E isso ele vai fazer de forma constante, permanente e incessante, tentando confundir a mentira com a verdade, como ele fez com Eva lá no Éden, no paraíso. Ele vai tentar deturpar, distorcer as sagradas escrituras, como tentou fazer, inclusive com o próprio Jesus, quando o tentou no deserto. Ele vai tentar dissimular e induzir a dissimulação, conforme nós vemos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14. Mas ele não para por aí. Ele vai fazer falsos sinais, exatamente. Ele vai realizar falsos sinais para enganar e destruir a igreja. Também vai fazer acusações, conforme nós podemos verificar em Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 10. Se você acha que isso é muito, ele não para por aí. Ele semeia a incredulidade no seio da igreja. E também promove ideologias, pensamentos anticristãos.
Aqui nós temos apenas algumas astutas ciladas do diabo. São muitas, são diversas, mas nós não temos tempo para pensar sobre todas elas, muito menos comentá-las. De uma forma geral, nós precisamos simplesmente compreender isto diante desse quadro, onde a igreja ela sofre com as astutas ciladas do diabo. O texto sagrado nos dá a seguinte ordem. Preste atenção, porque o apóstolo Paulo ele vai utilizar um verbo no modo imperativo. O que significa isso? Ele emprega um verbo dando uma ordem à igreja de Cristo. Ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Outra versão vai dizer: tomai toda a armadura de Deus. Observemos aqui a imagem ilustrativa ao lado. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6, versículo de número 13. Ainda neste campo de batalha espiritual, o qual precisamos definitivamente conhecer bem, nós percebemos que o conflito não é contra a carne, o conflito não é contra o sangue, o conflito ele é contra o reino das trevas. Paulo faz questão de destacar isso, dizendo para os cristãos, para os crentes, para a igreja da cidade de Éfeso, cuja voz do apóstolo Paulo, repito, ecoa também até os dias de hoje. Ele vai falar de forma bem categórica: não é contra carne e sangue, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. O que é que Paulo está falando com estas expressões? Não é contra a carne, não é contra o sangue, e esta batalha ela se dá ou ocorre nas regiões celestiais. Qual é o intento de Paulo? O que é que ele está querendo dizer? Na verdade, Paulo está querendo dizer que a guerra cristã ela não é física, não é humana apenas, ela é espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. Na linguagem empregada pelo apóstolo Paulo, fica claro que o cenário retratado, evidenciado, revelado, é um campo de batalha. Ora, num campo de batalha você tem que lutar para sobreviver. E neste campo de batalha, os envolvidos são soldados. No reino espiritual, soldados espirituais. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal. Quando Paulo vem falar sobre este campo de batalha, ele vai mostrar que o soldado é espiritual e que esta guerra, que essa luta, ela se trava tanto numa natureza pessoal, pois se ela se dá na área individual, mas também ela vai se dar num reino ou numa forma coletiva, a igreja. Simplificando, na batalha espiritual, eu luto individualmente, mas eu também preciso lutar, porque a batalha também é contra a igreja de Cristo, conforme nós verificamos na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Na sequência, o comentarista mostra quais são as agências das potestades do ar. Paulo aqui, falando sobre estas potestades do ar, ele identifica as forças do mal
que marcham contra a igreja. E ele vai apresentá-las como principados, potestades, príncipes das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres apresentados desta forma são caracterizados por 3 aspectos. 3 características são evidenciadas a respeito deles. Primeiro, é que eles são poderosos. E só um detalhe. Nós precisamos conhecer tudo isso, pois não devemos menosprezar os nossos adversários. Muita gente menospreza, utilizando chavões, expressões corriqueiras, referentes à força da maldade, mas nós não podemos menosprezar, tampouco supervalorizar. Nós precisamos conhecer para lutar com as armas espirituais, fortalecidos no poder do Senhor. Primeira característica destes seres, destas potestades, é que são poderosos. Os títulos atribuídos a eles, principados e potestades, indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio, controle. Então nós precisamos conhecer estas agências para lutarmos com as armas espirituais adequadas. Uma outra característica é que são malignos, uma vez expulsos dos céus. Estes seres decaídos, eles perderam todo sentimento de bondade. Domina-lhes todo o seu ser um terrível sentimento de malignidade. Logo, eles são terrivelmente malignos. Esses seres malignos formam as hostes espirituais da maldade. Olha que expressão forte utilizada pelo apóstolo Paulo. Hostes espirituais da maldade. Essa expressão refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Além do mais, eles também são astutos, porque astutos são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Claro, maquinam o mal contra a obra criativa de Deus, a criação de Deus, o homem de uma forma geral, mas principalmente eles intentam destruir a igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja ela é exortada a não temer. Somos incentivados literalmente a lutar e, sobretudo, a vencer, uma vez que o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado, todo o poder e de toda a potestade e domínio. Com outras palavras, a garantia de que seremos vitoriosos não está na força do nosso braço, mas está em saber que a igreja é propriedade particular de um Deus grande, poderoso e absoluto, soberano, que está acima de tudo e de todas as coisas, chamada Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o dono da igreja. E nós sintetizamos este tópico dizendo que o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. No terceiro e último tópico da lição, nós pensamos de fato
nas armas espirituais indispensáveis ao crente. Nós já temos plena ciência. A vida cristã não é um mar de rosa. Nós estamos em um campo de batalha. E neste campo de batalha, nós precisamos utilizar armas espirituais, pois estas são indispensáveis ao crente. E aqui, o comentarista já vem mostrando que neste campo de batalha, nós precisamos utilizar, nos revestirmos da armadura de Deus, com a armadura de Deus. A armadura que, por sua vez, é apresentada pelo apóstolo Paulo. Lembremos-nos, ele está usando-se de uma linguagem estratégica de guerra para mostrar à igreja que nós estamos guerreando literalmente. Para tanto, ele diz, vocês nesta guerra precisam de uma armadura, só que não é uma armadura humana, feita de bronze, feita de ferro, feita de metal. Não, vocês precisam de uma armadura, e uma armadura completa que vem de Deus. A imagem que o apóstolo usa literalmente é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. E a expressão utilizada por ele, toda a armadura, traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. A armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, na epístola aos Efésios, a orientação não é para usar armas próprias, armas naturais, armas humanas, mas tomar o equipamento dado por Deus para resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. No segundo subtópico, ele vai mostrar para nós as armas indispensáveis de defesa. A armadura de Deus para os cristãos, nós temos nela armas de defesa e arma de ataque. Ambas são indispensáveis. E quais são as armas indispensáveis de defesa? Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor que lhes são indispensáveis. Primeiro, o apóstolo Paulo vai dizer: cingindo os vossos lombos com a verdade. Esta colocação paulina aqui retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Eu vou repetir. Nesse sentido, cingidos os vossos lombos com a verdade literalmente faz referência à doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e esta verdade ela vai manter a integridade do soldado, cingindo os vossos lombos com a verdade. Além disso, ele vai mostrar também a couraça da justiça. Esta couraça da justiça, ela deve ser revestida, ela deve revestir o nosso corpo. Trata-se, portanto, de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Uma terceira arma de defesa indispensável: calçado os pés na preparação
do Evangelho da Paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas. Com qual finalidade? Dar estabilidade aos soldados. Logo, ela se refere à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Repetindo, quando estamos calçados na preparação do Evangelho da Paz, nós temos firmeza no Evangelho e prontidão para testemunhar das grandezas e do amor de Cristo. Temos também o escudo da fé, um instrumento de defesa retangular. Na época, feito de madeira e couro, o escudo protegia o corpo inteiro dos dardos inflamados. Refere-se à fé inabalável em Deus. Fé que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Temos também o capacete da salvação, pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Isso significa que ele se refere à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Por fim, nós temos também uma imprescindível, indispensável arma ofensiva, a espada do Espírito. Ela é a única arma disponível que serve tanto para atacar quanto para defender. É uma arma tanto de ataque como também de defesa. O termo empregado no grego para esse instrumento, para esta arma, é machaira, identificada como espada curta. Por que curta? Porque o combate ele é pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. Como todos nós sabemos, a espada do Espírito, ela é a palavra de Deus inspirada e penetrante. E deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas do mal de Satanás. Sintetizando, diante do que foi exposto no terceiro tópico, as armas ao nosso dispor, elas são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. Portanto, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. E os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Pois a Escritura convoca o soldado a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Amém? E assim, nós concluímos esta lição e também concluímos este trimestre. Se você gostou, não deixe de curtir este vídeo, fazer seus comentários e compartilhá-lo. E claro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de tudo que postarmos aqui. Pois dentro em breve nós estaremos com novidades a partir do próximo trimestre, além dos comentários bíblicos, com a ajuda de Deus, nós traremos também comentários teológicos. Muito obrigado, por hoje é só, até a próxima aula, até o próximo trimestre, quando estudaremos os princípios divinos
em tempos de crise. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Amém.